Fala pessoal, tá começando o Futuri Responde número 1 e hoje a gente vai falar e responder as perguntas que vocês mandaram nas nossas redes sociais. Aproveita e pode deixar aqui no canal também pra gente responder no Futuri Responde número 2, sempre às quintas-feiras aqui no canal do Futuri. Se inscreve no canal, ativa as notificações, dá aquele like que é importante pra gente crescer ainda mais aqui no YouTube. Vamos respondendo já as perguntas que vocês mandaram. Vou começar pela pergunta do Maurício Simões. Ele mandou o seguinte: o que esperar do Palmeiras do Luxemburgo ao longo do ano? Olha, Maurício, do que a gente tem visto, e eu pude acompanhar alguns jogos na Libertadores, no Campeonato Paulista desse time do Palmeiras treinado pelo Luxemburgo, algumas coisas me chamaram a atenção. A primeira delas, não poderia ser diferente, falar do Felipe Melo, que jogando como zagueiro ainda está se adaptando à posição, é bem diferente jogar de volante e jogar de zagueiro pela noção de espaço. Qualquer falha, você já deixa o adversário na frente do goleiro. Esse é o primeiro ponto. A dupla de meio-campistas, a dupla de volantes, num 4-2-3-1, que é o que ele tem feito, variou, é verdade, em alguns momentos para o 4-3-3, tem sido bem importante. No jogo da Libertadores, a gente pôde ver Ramírez e Bruno Henrique. Teve um problema posicional no momento defensivo, a equipe às vezes até defendia com 3, porque ainda tinha Dudu, o Rony, o William e aí também mais à frente o Luiz Adriano. Em alguns momentos defendia até com 3 apenas por dentro, sofreu nesse sentido, mas tem sido muito importante para carregar a bola com o Ramírez, com o Bruno Henrique, são jogadores mais carregadores, não são jogadores do primeiro passo. O Luiz Adriano tem sido muito importante recuando, puxando a marcação, e aí os pontas, neste caso, no jogo da Libertadores contra o Tigre, foram o Rony e o William Bigode aproveitando para infiltrar, o Dudu criando muito jogo, mas sentiu falta da armação desses dois volantes. São dois jogadores que carregam bastante a bola. Então, eu acho que é um time ainda com um processo de crescimento grande. Tem peças a se adicionar. Se o Zé Rafael vai continuar naquela posição, jogando um pouco mais como um segundo homem, se não, se ele vai jogar mais adiantado, acho que é alguma coisa que a gente tem que ver ainda, mas é uma equipe que me parece bastante interessante, principalmente esse movimento do Luiz Adriano, recuando, fazendo uma função onde ele faz o pivô, dá um tempo para os jogadores respirarem, saírem jogando. Eu acho que isso é muito interessante nesse time do Palmeiras. Seguindo adiante, vamos aqui respondendo as perguntas. Quero ir para a pergunta do Smack Neto, nosso parceiro também. Real Madrid ou Barcelona, quem quer entregar mais a Liga dessa temporada? Olha, Smack, eu acho que mais o Real Madrid, porque consegue ganhar o Clássico, vai bem no Clássico, e aí chega em jogos um pouco menores e não consegue corresponder à expectativa. O último caso mais recente foi agora a derrota para o Betis. Então eu acho que o Real Madrid, entregar não é o melhor termo do mundo, mas é o time que mais está deixando escapar o título dessa liga, e o Barcelona nesses jogos menores ainda está pontuando. Pode não estar fazendo grandes partidas em certos momentos, mas é um time que está pontuando nesses jogos menores. Tem Lionel Messi, então isso ajuda muito. Lutar contra o Messi nos pontos corridos é algo deveras complicado. Mais uma pergunta aqui do Léo Salerno, essa é legal, olha só. Por que o Paquetá não conseguiu engrenar ainda no Milan? Eu conversava com o Myron, viu, Léo? E o Paquetá, ele teve um início muito bom com o Gattuso, comandando a equipe, onde ele tinha muita liberdade para circular, estar em todos os setores. Só que com as mudanças de treinador, tanto o Gianpaolo, depois o Pioli, ele perdeu essa liberdade posicional, é algo que ele ainda não está adaptado. O Gianpaolo até falou sobre ele ser um jogador muito brasileiro ainda, de querer estar sempre no setor da bola, e isso na equipe dele não funcionava tão bem. Só que também, o Milan, além de ser um time que oscila, está buscando um jogo mais direto com a chegada do Ibra, com o Piatek, teve a boa fase do Benasser, muito importante na equipe, e também no QSE, jogando muito bem. Então, Paquetá, ele vive esse período de adaptação, talvez entender um contexto mais posicional. Ele no Flamengo e também na equipe do Milan com o Gattuso, ele tinha essa liberdade. Hoje ele não tem isso. Então essa pode ser uma das possibilidades e uma das justificativas para o Lucas Paquetá não estar rendendo tão bem ainda nessa temporada. Deixa eu seguir aqui, vamos lá para o nosso Futuri Responde número 1. Olha só, essa pergunta é bem legal, do Mike Albuquerque. Ele pergunta a diferença do 4-3-3 do Liverpool para a formação do Tottenham do Pochettino. Primeira formação, você falou bem, o 4-3-3 do Liverpool, bem definido, 3 meio-campistas, 3 atacantes,
E o Tottenham, do Pochettino, né, pegando esse exemplo, ele pergunta do Pochettino, jogava muitas vezes num 4-2-3-1, na maioria das vezes, variou em alguns momentos para o 4-3-1-2, mas joga de maneira bem diferente do Liverpool do Klopp. Algumas semelhanças, como a pressão, marcar alto o adversário, não deixar ele respirar na saída de bola, algumas pequenas coisas, mas de maneira geral, dá para dizer que são equipes bem diferentes, viu, Mike? O Klopp com a pressão intensa dele também, mas 3 meio-campistas, o Firmino puxando como um falso 9, os extremas atacando esse espaço a todo tempo. Já a equipe do Tottenham um pouco diferente, com 2 volantes, né, um meia mais que às vezes entra mais na área, que era o caso do Dele Alli, o Son partindo da esquerda para dentro, mas o Kane sempre dentro da área, apesar dele dar esse apoio, recuando muitas vezes, mas não como um falso 9, que é o caso do Firmino no Liverpool. Então, bem diferentes, a começar pela formação, algumas ideias parecidas, com a pressão, marcar a saída de bola com muita intensidade para recuperar próximo do gol, velocidade, mas de maneira geral também muita diferença, com exceção dessa situação mesmo que a gente fala da pressão no portador da bola. Além disso, vamos para as perguntas. Você pode mandar suas perguntas lá no nosso Instagram, o Futuri FC, o pessoal mandou. Por exemplo, o Vini CST mandou o seguinte: Rogério Ceni é o treinador brasileiro mais promissor, agora que se cobra ideias modernas dos técnicos? Bom, eu não sei se ele é o mais moderno. Eu acho difícil também colocar de uma maneira... o treinador é moderno, o treinador não é moderno. O que é ser moderno? Acho que essa é uma questão para a gente debater também por muito tempo em outras plataformas aqui do Futuri, o que é de fato ser moderno. Mas o Rogério Ceni tem um trabalho muito consistente no Fortaleza. O Cruzeiro, ideias à parte, tem a questão do vestiário, ele teve problemas de relacionamento com alguns jogadores quando ele quis mudar o jeito de jogar, mas no Fortaleza ele tem mostrado muitas ideias. Um time que gosta de sair jogando pelo chão, mas que tem muita velocidade quando precisa jogar em transição, uma transição muito mais rápida do que sair jogando. Muito legal ver o Felipe Alves quase fazendo a função de terceiro zagueiro na saída de 3, não de terceiro zagueiro, mas terceiro homem na saída de 3, isso é muito interessante. A troca de posições na frente, não necessariamente com um 9 mais fixo, são ideias muito interessantes. Não sei se o Rogério Ceni vai ser o melhor treinador do país, nascido no Brasil, de fato, brasileiro, daqui a alguns anos, mas eu acho que é muito interessante esse trabalho que ele faz. Eu gosto muito do trabalho do Rogério Ceni, tenho tentado acompanhar ainda mais os jogos do Fortaleza, mas eu acho que é um trabalho a se observar. Não sei, de novo, dizer se ele é o mais moderno, mas que ele é um trabalho muito interessante, muito consistente, com muitas ideias, seja de jogar em transição pelos lados, seja de jogar numa saída mais calma, com o goleiro participando ativamente. Isso eu tenho certeza que ele é. É um baita trabalho. Vamos ver, quem sabe, no Fortaleza, o que ele pode ainda dar à equipe no Campeonato Brasileiro e qual é o próximo passo que o Rogério Ceni vai querer dar. O brasileiro pode responder essas nossas perguntas. Tá bom, Vini? Ainda aqui, ó, Vitor Rodota: por que o Sarri não está dando certo na Juventus? E ele pergunta isso apesar da Juventus ser líder, né, da Série A italiana, na Liga dos Campeões. É verdade, quando a gente está gravando esse vídeo aqui, a gente fala de uma derrota pro Lyon, por 1-0, não sabe se vai se remontar, mas o Sarri me passa a impressão, e vocês podem discordar, é só deixar aqui nos comentários, a gente vai debater sobre isso, que ele gosta de montar equipes... que joguem para os 11 jogadores. E na equipe da Juventus hoje, no elenco, além dele não ter os meio-campistas mais criadores, com exceção do Pjanic, jogando mais recuado, ele tem peças... não é que elas não sejam coletivas, é que elas necessitam de contextos individuais também. Caso do Dybala, que precisa de algo mais contextual, um jogador que gosta de muita liberdade. Caso do Cristiano, né, que é um jogador que não é que ele precisa que joguem para ele, mas ele gosta de participar ativamente das jogadas e finalizar elas. O Higuaín é um cara que não é exatamente esse cara que precisa da individualidade, ele gosta muito de jogar para o grupo, mas eu acho que algumas peças ainda não se encaixam nesse contexto geral. É uma equipe, não é que ela é pouco coletiva, mais uma vez, é uma equipe que precisa ainda entender como jogar para os 11 jogadores, apesar de ter peças que precisam ter uma equipe ao seu entorno. Caso do Dybala, caso do Cristiano, isso não significa que elas sejam menos coletivas, apenas que elas precisam de um maior contexto para render o seu melhor. Talvez seja esse o grande ponto. Além dos meio-campistas, como eu disse, ele não tem tantos meio-campistas criadores, com exceção do Pjanic, tem jogadores de pressão para ajudar, por exemplo, Dybala, Cristiano, para compensar esses movimentos defensivos desses dois jogadores.
Ainda aqui, olha só, o Vitor VPR, abraço para o Vitor, como a chegada de Renzo Saravia pode impactar no Internacional? Olha, Vitor, o Renzo Saravia, ele já deu seu cartão de boas-vindas, marcando muito bem a saída de bola, por exemplo, da equipe do Brasil de Pelotas na sua estreia. Foram 7 desarmes. Quando ele disse que é um jogador que o seu primeiro ponto é atacar, talvez quando perguntado sobre marcar, ele tenha entendido que é um lateral mais básico, mas não, ele gosta de marcar, ele sabe marcar, ele tem essa noção de tempo, mas é um jogador que ofensivamente é muito bom. Para o time do Kudê isso será importantíssimo. Quando a gente fala de uma equipe que pressiona todo o tempo o adversário, tem um jogador como o Renzo Saravia, que tem muita qualidade para desarmar, pode ser fundamental. Mesmo situação para quando estiver atacando, já deu uma assistência logo na sua estreia. É um jogador que pode ser muito importante, chega para ser titular, é um pedido do Eduardo Kudê, foi um dos principais laterais da América em 2017 com o Eduardo Kudê no Racing. Então eu imagino que ele possa evoluir muito esse setor direito, apesar do Rodinei não estar fazendo uma temporada abaixo, é um início de temporada ainda, acho que o Renzo Saravia entende muito bem o modelo do Kudê, e isso pode ser bem importante, tá certo, Vitor? Ainda aqui, quais as causas para a abrupta queda de desempenho do Liverpool? Essa é difícil, gostaria de perguntar para o Klopp isso, mas a impressão que eu tenho é que, principalmente na Premier League, o Liverpool deu uma parada no sentido de tem o campeonato ganho, preciso descansar mentalmente. É um time que fisicamente e mentalmente é muito exigido, né? Para fazer a pressão que o Liverpool faz aos seus adversários, precisa estar muito bem mentalmente e fisicamente, não ter nenhum espaço para qualquer adversário aproveitar. E isso não foi o que a gente viu nos últimos jogos, onde o Liverpool acabou não ganhando, tirando a última partida na Premier League, onde ganhou, mas não atuou tão bem. É uma equipe que sabe o que fazer, tem todo o seu modelo dentro da cabeça de cada jogador, mas mentalmente e fisicamente me parece um esgotamento após uma baita temporada, campeão da Liga dos Campeões, e agora com uma gordura muito grande no campeonato inglês, talvez um relaxamento natural. Eu vejo isso como um relaxamento natural, e talvez isso tenha nos resultados se mostrado em evidência quando a equipe não consegue ganhar muitas partidas. Tem um duelo importantíssimo na Liga dos Campeões com o Atlético de Madrid, por exemplo. Ainda aqui olha só, vamos ver se a gente está chegando no final das perguntas, eu acho. Tem umas 3 perguntas aqui para vocês. O Gabriel Costa, meu xará, por mais contraditório que possa parecer, no eventual título da Champions seria o momento ideal para o fim do ciclo das lideranças do Barcelona, exceto Messi? Eu acho que não encerraria. A gente viu isso já na temporada 2014-2015, quando era para se encerrar um ciclo de diversos jogadores, e aí o time ganhou a Champions, ele se manteve, e hoje a gente vê o que acontece atualmente no Barcelona. Eu acho que ganhar uma Liga dos Campeões pode ser prejudicial nesse sentido de reformular o grupo. Eu acho que não ganhar o título pode dar ainda mais um estalo. Se não ganhasse, por exemplo, o Campeonato Espanhol, ainda também poderia dar um estalo ainda maior. Existe uma gama de jovens surgindo, mas existe também diversos jogadores mais experientes que ainda seguem no clube, não que isso seja um problema, mas que não estão rendendo o seu melhor. Então acho que é preciso entender o contexto para esses jogadores funcionarem melhor ou não, acho que é importante, né, para esse sentido. Qual time, olha só, essa é legal, qual time vocês veem mais pronto para tentar bater de frente com o Flamengo neste ano? Acho que a primeira coisa que a gente precisa responder é que o Flamengo, ele é um time que já está pronto. É um time que tem um grupo muito acima de diversos clubes brasileiros, de todos os clubes brasileiros. É um trabalho que já está cada vez mais consolidado e agora tem peças para mudar a maneira de jogar. Tem uma solidez mental também, que deu para ver na Libertadores, que não fez o seu melhor jogo, mas ganhou mesmo assim por imposição técnica e mental no jogo contra o Júnior de Barranquilla. É um time muito forte. Hoje, eu não diria que é um time que vai bater de frente neste momento. Existem diversos trabalhos que estão em plena evolução. Falo do Inter com o Eduardo Kudê, o Grêmio com o Renato, que para mim ganhou 2 acréscimos muito importantes que foram nas laterais, com o Vitor Ferraz e o Caio Henrique. Ainda mudou o esquema, ainda está testando esse 4-3-3, se é que vai seguir assim, se vai voltar para o 4-2-3-1. Então é um trabalho ainda, todos os trabalhos ainda estão em alguns processos de maturação, apesar, por exemplo, do Grêmio ter diversos anos já com o título da Libertadores com o próprio Renato. Então é um trabalho que está se adaptando. O Flamengo não, o Flamengo está pronto. Eu acho que esses times podem brigar.
Não sei se com a regularidade num pontos corridos, como é o Campeonato Brasileiro. Talvez em Copas a gente possa ver isso. Ano passado a gente viu isso. O Atlético Paranaense competiu muito bem. O próprio Atlético Paranaense pode ser um competidor, apesar do grupo ter perdido peças importantes. O Palmeiras ainda em fase de evolução. Quem sabe é a equipe do Atlético Mineiro com o Sampaoli, mas que está no seu início. Hoje eu diria que é difícil dizer alguém que vai bater de frente, principalmente quando a gente fala de regularidade dos pontos corridos. Mas quando a gente fala de Copas, de mata-mata, eu acho que todos esses que eu falei, eles têm essa real possibilidade de bater de frente, porque são jogos eliminatórios e aí sim é possível competir. E por fim, aqui olha só, deixa eu responder a pergunta do Douglas Goulart. Essa aqui não vale, viu, Douglas? Tá falando a minha beleza? Calma, vocês vão ver na tela qual foi a pergunta e eu digo. A gente cuida desse cabelo aqui, tá tudo certo, não se preocupe, valeu? Então é isso aí, pessoal. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar os seus comentários e podem deixar as perguntas também aqui pra gente. O que vocês querem saber no próximo Futuri Responde, o Futuri Responde número 2. Ativa as notificações, se inscreve, grande abraço e até a próxima.